Bom dia, pessoal. Então vamos dar início à aula de hoje, né, da turma 1. Então hoje a gente vai tirar dúvida, né? Como a gente já falou antes. Então, quem tiver dúvida aí, que quer colocar aí no chat ou falar, já está aberto aí, tá bom? Professor, Oi. na lista de exercícios, o senhor pode fazer a 14, por favor? Que quando olho o gabarito, eu não consigo chegar naquela resposta, eu só acho em outra resposta. Uhum. Tá, entendi. Então a questão, né? Questão 14, né? Achar a coordenada do vetor V, que é paralela ao vetor U e que tem módulo 1, né? Então, o que que é isso, né? É, então, o que que tem que fazer, né? Vamos ver aqui. Então, eu tenho um vetor U que tem coordenada 2, 5. Eu quero descobrir V, né? Tal que o V, ele tem, vamos ver aqui, é paralelo a U. E o V tem que ter comprimento 1. É isso que pede a questão, né? Então vamos lá. Bom, se o V é paralelo a 1, chamar a U, né? Então, de 1, eu sei o seguinte, dessa condição daqui que eu chamei de 1, se o V é paralelo a U, quer dizer que V é um múltiplo escalar de U. Tá? Se V é múltiplo escalar de U, então quer dizer que ele é alfa vezes o vetor 2, 5, né? Que vai me dar 2 alfa e 5 alfa. Beleza. Então esse é o vetor V. Agora, a norma de V é igual a 1. Como a norma de V é igual a 1, aí você pode descobrir quem é alfa. Então, a gente calcula, a gente sabe que a norma de V é a raiz quadrada de 4 alfa quadrado mais 25 alfa quadrado, né? É o quadrado de cada uma dessas componentes aqui, né? Quadrado de 2 alfa e o quadrado do 5 alfa. E isso tem que dar 1. Aí você eleva ao quadrado os dois membros, né? Então você eleva ao quadrado aqui e aqui. Então isso vai me dar aqui 4 alfa quadrado mais 25 alfa quadrado igual a 1. Ou seja, 29 alfa quadrado igual a 1. Então alfa quadrado é 1 sobre 29. Então alfa vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 29. Ok? Aí você pode racionalizar às vezes, né? Pode escrever de outras formas. Por exemplo, alfa também é a mesma coisa que mais ou menos 1 sobre raiz de 29. Professor, quando eu estava fazendo, eu estava botando x e y para U e igualando esse tipo alfa x e alfa y ao vetor V. Aí eu estava achando só raiz de 29 no final. Por que assim estava dando errado? Ah, vamos lá, vamos ver o que você está fazendo. Vou apagar aqui. Vamos lá, o que você fez primeiro? Eu fiz essa igualdade de V igual a alfa U, só que U eu chamei de x e y. Mas aí Igual. o você conhece. Aí eu multipliquei isso aí por alfa e igualei esse resultado a 2 e 5. Tá errado, né? Tá errado então isso? Sim, porque você está fazendo o seguinte: você chamou U você já conhece, não é isso? Aí você chamou U de XY. Aí você fez, então, alfa U. Então, alfa V, U. desculpa.
V eu chamei de XY. Confundi. Tá, então tá, aí melhora. V igual a XY. Aí você fez alfa U, isso? Isso. Alfa U é 2 alfa, 5 alfa, certo? Ou não? Não foi isso que você fez? Não. Eu igualei só esse 2 alfa e 5 alfa às coordenadas de U. Sem o alfa no U. Deixa eu apagar aqui de novo. Vamos ver. Você fez, então, como? A igualdade ficou 2,5 igual a alfa xy. Ah, então, é porque você fez ao contrário. Você fez alfa V igual a U. Aí o que vai Ah, entendi. acontecer é que você está fazendo V é igual a 1 sobre alfa U. Então vai dar o alfa que você vai obter é o inverso disso aqui. Entendi, sim. Certo? Professor, tem uma aluna tentando entrar na sala. Se eu puder abrir, de... É autorizado. Já. Questão 22. Ok. Então, a questão 22 é determinar a equação da reta que é tangente ao círculo, que tem raio 2, e tem centro 0, 0 e que passa pelo ponto 8, 0. Então vamos escrever, né? Então eu tenho um círculo, né? De centro 0, 0. E raio 2. Né? Então vamos desenhar esse círculo aqui. Vamos fazer um esboço. Bom. O centro é 0, 0, então o eixo fica aqui assim, né? Então, o raio é 2. Então aqui, ó, tipo, aqui é o ponto 2. Aqui é o ponto 2. Aqui é o ponto menos 2, né? E assim por diante. Tá? E aí eu quero determinar a equação do círculo que passa pelo ponto... A equação da reta, que é tangente, e passa pelo ponto 8, 0. O ponto 8, 0 é tipo um ponto aqui na frente. Eu vou... não precisa ficar certinho, né? Tá bom? Eu só preciso... Vou botar ele aqui para cá até, para poder ficar um pouquinho melhor, talvez, o desenho. Eu quero, então a reta vai ter que ser tangente e vai encostar aqui. Eu vou botar aqui assim, o 8, tudo bem que o 8 tem que estar lá longe, tá? Mas é só para poder não ficar aqui em cima, é só para poder enxergar que a reta está tangente ao círculo e visualizar, tá bom? Eu sei que o 8 está lá na frente, mas aqui, como a gente está só fazendo um esboço para entender, então eu quero achar a equação dessa reta daqui, tá bom? Essa reta que eu quero achar. Só que eu tenho duas opções de reta, tá? Por isso que na questão, não sei se aqui está dizendo, né? São duas opções, aqui não diz, mas lá no gabarito vai ter duas. Por quê? Porque você tem uma reta assim, que é a tangente aqui, e outra reta que é a tangente aqui em cima. Então tem duas soluções que você vai ter. Então a primeira coisa é entender que a equação do círculo qual é? A equação do círculo, então vamos montando aqui. Como o centro é 0, então vai ficar x2 mais y2 igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então essa é a equação do círculo, tá bom? Agora,
qual é a equação? O que eu preciso para obter a equação da reta? Eu preciso descobrir que ponto é esse. Se eu descobrir que ponto é esse, eu consigo fazer a equação da reta. Então, a questão é que ponto é esse aqui. Né? Aí você, bom, você pode, tipo, você primeira coisa, esse ponto tem que pertencer ao círculo, certo? Vamos chamar esse ponto de AB. Né? Esse ponto AB, ele pertence ao círculo. Né? Esse ponto ali em que a reta é tangente. Né? O ponto que a reta é tangente. Professor, Oi. dá para poder achar também esse ponto descobrindo a equação da reta tangente. É tangente. É tangente a esse ponto 8, não? Não, não existe reta tangente ao ponto. A tangente é ao círculo. A tangente não perpendicular, é o termo errado que eu usei. Perpendicular aqui, mas eu tenho que descobrir que ponto é esse para descobrir a perpendicular, entende? Esse ponto tem que ser descoberto. Se você não souber que ponto é esse, você não resolve o problema. Tá? A gente vai ter mais de uma equação para conseguir descobrir isso. Tá? Ok? Então, o ponto ele, né, em que a reta tangente, ele pertence ao círculo. Então, significa que ele satisfaz a equação do círculo. Então, você tem que a quadrado mais b ao quadrado tem que ser igual a 4. Então, você tem uma equação aqui. Ok? Então a gente tem uma equação. Vou apagar aqui. Então, nós já temos uma equação que é, então, a quadrado mais b ao quadrado é igual a 4. Então, uma equação. Agora, além disso, se eu descobrir esse ponto, qual que é a equação da reta de verdade? Né? Como é que fica a equação da reta que passa por esse ponto AB? Continuando, então, agora, qual é a equação da reta que passa por AB e pelo ponto 8, 0? Então, essa reta vai ficar assim. A equação cartesiana, para eu obter, eu só preciso do vetor ortogonal, né? Se a minha reta passa por esse ponto AB aqui, vou apagar aqui melhor. Se ela é tangente nesse ponto AB, que eu tenho aqui, ó, se ela é tangente aqui, quer dizer que esse vetor aqui, ó, ele é ortogonal aqui, porque para ser tangente ao círculo, o raio, né, que seria esse vetor aqui, ele tem que ser ortogonal a essa reta. Tudo bem? Então, esse vetorzinho daqui, e quais são as coordenadas desse vetor? É exatamente AB, que é exatamente a coordenada do ponto. Então, veja, o vetor V de coordenada A, B é ortogonal à reta.
Então, a equação cartesiana fica assim. Dá para fazer de outras formas também, tá? Você pode achar o coeficiente angular, também é outra opção. Ficaria assim, ó, ax mais by mais um c igual a 0. Mas como passa pelo ponto 8, 0, né? Você pode substituir o valor de x e y aqui, né? E descobrir quem é o valor de c. Aí você... o 8, 0 na equação, você vai ficar com 8a mais 0b, né? Porque é 0 aqui, mais c igual a 0. Então, o seu c vai ser igual a menos 8a. Então, como é que fica a equação aqui? Ax mais by eu fui por um caminho, mas não era bem esse caminho que tinha que ser. Deixa eu ver aqui. Tá, não era essa equação que era para obter, não, desculpa. Essa equação é só da reta, não vai resolver. Tá? Vamos apagar isso aqui, porque não é isso aqui que eu vou precisar no momento, não. Tá bom? Vamos refazer aqui. Uma equação já está ali, mas a outra sai pelo seguinte. Esse vetor AB aqui, que eu tenho... Poxa, esse vetor AB que eu tenho aqui, esse vetorzinho daqui, ele tem que ser ortogonal à sua reta, né? Ele tem que ser ortogonal à reta. Isso significa que ele é ortogonal a qualquer vetor na sua reta, né? E você tem esse vetor aqui, ó. Você tem esse vetor que vai do AB, do ponto AB, até o ponto 8, 0. Né? Então, o vetor que eu tenho aqui, ó, esse vetor aqui, ó, ele é ortogonal a esse vetor aqui, que é o vetor AB. Então, esse vetor aqui que eu vou chamar do, né, o vetor, vamos dizer, de 8, 0 até AB, é ortogonal ao vetor AB, tá bom? Então, por isso, como são ortogonais, você então tem o seguinte, qual que é esse vetor aqui? Eu vou chamar vetor de U. Então, o vetor U, tá bom? Vou chamar de U, esse vetor aqui. O vetor U de 8, 0 até AB é ortogonal. O vetor U, quais são as componentes dele? É o final, né, que é AB, então vai ficar A menos 8 e B menos 0, ou seja, dá 8, A menos 8 e B. Então, esse vetor é ortogonal ao vetor AB. Vamos chamar ele de U, só para notação, chamar de V, né? Já tem um U ali, chamar de V. Então, o que acontece? O vetor U com o vetor V, o produto interno, tem que dar 0. Então, isso significa que A menos 8 vezes A mais B vezes B tem que dar 0. Isso quer dizer que, basicamente, A quadrado menos 8A mais B ao quadrado é igual a 0. Então, você tem duas equações. A quadrado menos 8A mais B ao quadrado igual a 0. E essa daqui. Resolvendo isso, você obtém o valor de A e de B. E aí, uma vez obtido o valor de A e B, você faz a equação da reta.
Tá? Então, isso aqui, essa é a parte mais elaborada. Né? Aí vocês acham que podem concluir o restinho aqui, que é resolver isso. Aumentar a tela não dá, não. Não tem, né? Já está máximo possível a tela. Foi eu que pedi, professor, mas já resolvi já. Valeu. Já acertou, né? Tá. Já era para clicar no alfinete ali. É verdade. Tá bom. Tá ok. Questão 6. Então, a questão 6. Que a Marília perguntou. Tá aqui. Dado o vetor V, né? Em cada questão é dado o vetor V. Eu quero achar o escalar alfa, tal que o vetor W, que é dado por alfa V, tem essa norma aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o item A. Vou falar do item A. Então, V é 1, 2. O item A, né? E então na questão eu quero descobrir alfa, quer dizer, quero descobrir W, né, na verdade. O W, um W que é da forma alfa V. E eu quero que a norma dele tenha uma norma lá pedida. Então, na questão específica, a norma de W é igual a 1. Bom, se W é alfa V, quer dizer que W é igual a 1, 2. Opa. É alfa 1, 2. Que vai dar alfa 2 alfa. Bom, a norma de W é dado por raiz quadrada do quadrado do primeiro, que é alfa quadrado, mais o quadrado do segundo, que dá 4 alfa quadrado. Então, eu quero que a norma seja igual a 1, né? Que a questão pede. Então, eu tenho que raiz quadrada de alfa quadrado mais 4 alfa quadrado é igual a 1. Então, como a gente falou no início da aula, em uma questão semelhante, você eleva ao quadrado os dois membros, e aí você fica com alfa quadrado mais 4 alfa quadrado igual a 1. 5 alfa quadrado é igual a 1. Então, eu tenho alfa quadrado igual a 1 sobre 5. Então, alfa é mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 5. Aí você pode tirar a raiz quadrada em cima e embaixo, ficando com raiz quadrada de 1, que é 1, e raiz quadrada de 5 embaixo. Se você quiser, você pode racionalizar ou pode parar por aqui, né? Você pode, então, multiplica por raiz de 5 em cima e embaixo, fica com raiz de 5 sobre 5. É outra opção de resposta apenas. Questão 12. Tem que descobrir, tem o vetor U, achar o vetor V que é ortogonal a U e tem norma 2. Né? Então, vamos aqui. Então, eu tenho o vetor U é 1, 3, né? Esse é o vetor U. Então, eu quero achar um V que seja ortogonal a U. E a norma de V eu quero que seja igual a 2. Então, é isso que eu quero. Certo? Então, se o V tem que ser ortogonal a U, vamos colocar assim, V igual a um vetor que tem coordenada AB, né? Para eu poder fazer conta. Tá?
Então vamos lá, eu quero descobrir quem é ele. Então, se o V é ortogonal a U, quer dizer que o produto interno tem que dar 0. Isso significa, então, que A mais 3B tem que ser 0. Né? Ou seja, A vezes 1 dá A e 3 vezes B dá 3B. Então, esse produto interno dando 0, não tem essa equação. Agora, a norma de V tem que ser igual a 2. Então, daqui eu tiro que A² mais B², que é a norma, né, do vetor, tem que ser igual a 2. Ou seja, elevando ao quadrado os dois membros, eu sei que A² mais B² tem que ser igual a 4. Então, eu tenho duas equações. Número 1 e número 2. Aí eu vou resolver isso aqui. Igual como a gente falou na questão aí um pouco atrás, né? Eu tenho um sistema para resolver. O que você faz para resolver, por exemplo, aqui? Você bota A vai ser igual a menos 3B aqui, né? E aí você pega esse A e substitui aqui dentro, você vai ter uma equação para B. Tipo 9B² mais B² igual a 4. Né? Você pega esse cara e substitui aqui dentro. E aí continua resolvendo, você vai obter B. Como o B está ao quadrado, você vai ter duas soluções. De verdade aqui, vou só resolver aqui logo. 10B² igual a 4, então B² vai ser 4 sobre 10. Então vai ter duas opções para B. Você vai ter B, vai ter que ser mais ou menos 2 sobre raiz de 10. Basicamente isso. Tá? Você vai aplicar raiz quadrada e vai ficar com isso. Tá bom? Por isso que lá na questão diz que você tem duas possibilidades. Essas duas possibilidades, né, só para geometricamente, é porque se você tem um vetor aqui U, você tem duas opções de vetores ortogonais com o mesmo comprimento. Né? Você tem um vetor aqui, tem esse vetor para baixo também. Né? Os dois teriam o mesmo comprimento 2. Né? Você tem duas opções de vetor. Então tem duas soluções. Se você precisa calcular esse vetor. Tá? Ok. Professor, Oi. pode fazer a 23, por favor? Porque nela eu consegui achar a mesma equação paramétrica, mas só que a cartesiana ficou dando diferente. Aí se eu estou usando os mesmos vetores, eu acho que eu devo estar fazendo uma coisa errada. Diferente em que sentido? Os números diferentes, o A, B e C. As equações são diferentes mesmo. Não, a que eu achei foi diferente da do gabarito. Ah, tá. Tudo bem. Então, a questão 23 é eu achar a equação cartesiana paramétrica da reta que é ortogonal a esse vetor U, que passa pelo ponto menos 1. Né? Então, essa é a questão. Então, voltando aqui, então eu tenho o vetor U, 3, 2. Não está mostrando na tela, professor. Ué, é. Ok, aqui errado. 3, 2. E menos 1. Ok? Então, eu tenho um vetor U aqui. Assim, geometricamente, então, eu tenho um vetor U. E tenho um ponto lá. Para eu achar, eu quero a reta que é ortogonal a esse vetor. Né? Eu quero a reta que vai estar ortogonal a ele. Né? Quero a reta assim. Quero calcular a equação dessa reta aqui. E eu tenho um ponto D que passa por ele, né? Passa pela reta. Então, da forma como está aqui, a equação cartesiana é bem imediata. Porque se eu tenho
o vetor ortogonal e tem o ponto por onde a reta passa, você já sabe que a equação vai ser de que forma? 3x mais 2y mais 1c igual a zero. Essa é a forma da equação cartesiana como a gente viu nos vídeos, né, de aula. A equação é da forma ax mais by mais c igual a zero, onde o vetor v AB é ortogonal à sua reta. Então, a nossa equação cartesiana, se o U é ortogonal à reta, então ela tem esse formato. Mas como a reta passa por D, por esse ponto D, então, se eu substituir os pontos aqui, eu descubro quem é C. Então, ficaria assim, ó, 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 1, mais C igual a zero. Aí você resolve, dá menos 3 mais 2 mais C igual a zero. Então, aqui dá menos 1, então C é igual a 1. Então, a equação cartesiana vai ficar como? Vai ficar 3x mais 2y mais 1 igual a zero. Ok? O seu problema maior era na equação cartesiana, né? Sim, eu tava fazendo outro vetor, tava fazendo o 2, 3 menos 3. Então Tá. você usou o vetor que é para a equação paramétrica, né? Isso, eu usei esse mesmo vetor para fazer as duas. Já entendi já onde errei. Eu imaginei. Então aqui só para concluir, então, para fazer a equação paramétrica, né? Então, já que a gente está fazendo aí, aproveitando, se eu for fazer a equação paramétrica, a gente precisa do vetor que tem a direção da reta, né? Eu preciso de um vetor que tenha a mesma direção da reta. Então, para isso, eu tenho que achar então um vetor que seja ortogonal a esse vetor U. Então, um vetor V, né, por exemplo. Como é que eu descubro o vetor V? Então, uma forma que a gente viu no vídeo para achar um vetor que seja ortogonal ao outro no plano, né, e a gente tirou essa dúvida também na última aula, você basicamente pode simplesmente trocar os componentes de lugar, né? E troca o sinal de uma delas. Por exemplo, do menos aqui, menos 3. Então, eu troquei de lugar. Se eu faço o produto interno de U com V, a gente vai ver que dá zero o produto interno. Ou seja, são ortogonais. Então, esse vetor V aqui é ortogonal à reta, é paralelo à reta. Pois é ortogonal ao U. Tá bom? No plano, isso aí funciona. Bom, se eu tenho isso, agora é só fazer a equação paramétrica, né? Vai ser o ponto que eu passo, a primeira componente, menos 1, mais 2t. E o y vai ser 1 menos 3t, que é a componente aqui, né? Menos 3 e o 2 vai aqui. Então, essa é a equação paramétrica. Bom, ok. Bom, acho que não tem mais dúvida, né? Ninguém mais escreveu. Eu vou parar aqui a gravação.